gonna give nobody none of my jelly rolls. I wouldn't give you a piece of this cake to save your soul. Come on, man! My mom told me today, before she went away, to be a good boy, she'd bring me a toy. I'm my mama's pride and joy. Now there ain't no use for you to keep on hanging round. I love you, but I've got to let you down. Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Castalho Podcast. Antes de mais nada, mais uma vez, eu gostaria de agradecer a todo mundo que está escutando e passando lá no nosso blog, deixando os comentários. Eu agradeço muito todas as sugestões e todas as pessoas que vocês sugeriram. Eu vou tentar entrar em contato, quem sabe trazer para mais um episódio aí com essas pessoas, talvez no ano que vem, porque esse episódio que vocês estão escutando agora é o episódio de Natal. Então o próximo episódio vai ser só no ano novo agora. E eu tenho o prazer, novamente, de conversar com uma pessoa que eu conheci há algum tempo, tive o prazer de conhecer pessoalmente, e trago para vocês conhecerem ele, um ex-integrante do Conectiva Linux, que está falando diretamente de Florianópolis, é o Rodrigo Novo. Tudo bem, Rodrigo? Olá, pessoal. Olá. Oi, tudo bom? Beleza? Tranquilo. Então, o Rodrigo, eu conheci ele só para dar um background para as pessoas. Eu conheci o Rodrigo quando eu estive na Califórnia, num evento da Canonical. Isso, foi no Ubuntu Developer Summit em Mountain View. Acho que foi em novembro de 2006, se a minha memória não me falha nesse momento. Não falhou não, foi isso mesmo. Isso, foi lá quando... Foi a primeira vez que teve o Ubuntu Developer Summit. Eu trabalhava na Canonical como... Bom, era do Core Development Team, eu mantinha o Edubuntu, era entre aspas, né, Team Leader do Edubuntu. Uhum. E era a primeira vez que a gente estava lá nos Estados Unidos. A gente foi no Googleplex pela primeira vez. Não sei se tu já tinha ido lá, mas o pessoal ficou todo maravilhado. Foi razoavelmente marcante, por isso que eu lembro bem. Assim, tipo, todo mundo achou maravilhoso. Aquela coisa de ir na cantina do Google e sabe, ter a prateleirinha com os docinhos, com a Coca-Cola, sabe, aquele ambiente todo, aquela coisa que... Quando eles estavam, né, mais que hoje ainda o Google estava naquele momento forte deles, então todo mundo achou muito legal. Foi isso mesmo, e foi a minha primeira vez, não só, foi a primeira vez na Califórnia, que eu nunca tinha ido na Califórnia até então, e a primeira vez então que eu fui na sede do Google lá no Mountain View. Foi muito bacana mesmo, e igual você falou, marcou por muitos motivos. Primeiro porque eu conheci pessoas que eu interagia online quando eu ainda participava da comunidade Ubuntu, conheci pessoalmente, né, e também o fato de participar de um evento daquele tamanho e o efeito que ele teve depois, né? Ou seja, sim, o efeito colateral de todas as coisas que nós fizemos lá foi muito bacana. Mas então eu convidei o Rodrigo para conversar com a gente, porque ele foi um dos integrantes da Conectiva Linux e é sobre esse tópico que eu gostaria de conversar hoje. Então, Rodrigo, fala para mim como é que você começou na Conectiva. Então tá, eu entrei, aí a minha memória assim, da data exata já vai ser um pouco menos precisa, porque vocês vão perceber, eu sou sempre um velho, né? eu entrei na Conectiva, se não me falha a memória, em 1997, deve ser agosto, setembro de 97, ou comecinho de 1998, assim. Eu não lembro exato mesmo, mas eu acho que é por aí. Tá? Basicamente o que aconteceu, né, o histórico da coisa rapidinho, é que eu tava, antes de entrar na Conectiva, eu tava fazendo uma segunda faculdade. Eu tinha entrado em bacharelado em História, que sempre foi o meu grande sonho, mas era na Federal do Paraná, e era tarde, né, como o pessoal deve saber, e como é tarde, é difícil de ter um emprego fixo, uma coisa tua. Então eu estava tentando me dedicar para aquilo, mas é difícil, né? Tu fazer um curso à tarde, tem que se sustentar. Eu fazia uma bolsinha, mas dava aquele dinheiro suado de quem faz bolsa, então faltava dinheiro. Todo mês chegava no dia 20, dia 25, eu estava sem saber o que fazer para passar os últimos dias. E daí teve uma greve na Federal. Eu decidi naquele momento largar o curso, o bacharelado em História, e falar, não, vou apostar na minha carreira. E com apostar na carreira, eu falei, então eu vou largar também essa bolsa que eu faço,
sabe, eu administrava o laboratório deles lá, e eu falei, da engenharia, falei, vou procurar emprego com Linux, né? Vou procurar emprego sério com Linux. E o que eu fiz? Eu fui na lista de discussão, aquela Linux BR, e vi, tinha um monte de e-mail do Arnaldo, do Pacman, né? Que ele era o mentor espiritual, o líder espiritual do Conectiva Linux, né? O cara que originou a coisa mesmo. E ele estava falando lá, daí naquele tempo o pessoal ainda usava bastante rodapé, falando assim, daí, sabe, falando sobre o que faz, não sei o que, e no rodapé dele tinha assim, o Conectiva Linux, isso aqui eu nem conhecia, acho que ninguém conhecia naquela época ainda direito. Eles estavam lançando o Parolink, foi o primeiro Linux que teve do Conectiva, que era uma cópia praticamente só com tradução e teclado em português, basicamente. E eu fui no site da Conectiva claro, daí como era uma empresa pequena, não tinha emprego, não tinha lista de empregos, né? Tinha assim aquela coisa assim, tipo, se você é um cara que quer trabalhar com Linux, mande seu currículo pra gente. Daí eu arrumei meu currículo, mandei pros caras e fui fazer a entrevista no outro dia, a entrevista foi legal, acabou assim que por uma dessas coincidências da vida, fui contratado, e eu fui o primeiro cara que foi contratado assim com carteira assinada para trabalhar para trabalhar assim técnico. Antes tinha assim, tipo, tinha o Aurélio, tinha o Marcelo Tosati, só que eles entraram assim, tipo, como estagiário, né? Então assim, eles entraram antes de mim, então acho que semanas antes de mim, o Marcelo entrou acho que uma semana antes de mim ali. Mas eu acho que eu fui o primeiro a entrar assim como funcionário ali do Conectiva Linux. Daí o resto, daí pra frente é história, né? Passou muito tempo, muita água, muita coisa passou. Mas peraí, então, você estava estudando história, fazendo manutenção do laboratório, então assumo que fazendo administração dos sistemas do laboratório. Isso, eu administrava a rede e o laboratório, tudo do CESEC. Mas da onde que veio esse background seu aí? O que tá faltando? Pra me entender aí. Eu fiz informática na Federal de Pelotas, né? E eu sempre assim, tipo, eu sempre fui apaixonado por Linux. Isso desde 94 foi quando eu comecei a usar, né? Foi quando eu comecei a usar Linux e não tinha realmente Linux no Brasil, assim, tipo, a coisa aconteceu assim, tipo, acho que março, no meu primeiro mês na faculdade, veio um cara assim que estava fazendo o PhD dele de fora, e ele trouxe assim, tipo, na verdade ele nem trouxe, não tinha CD, né? Não existia CD para usar naquela época, era algo bem comum, né? Ele trouxe assim, tipo, o conhecimento da coisa, assim, tipo, não, pô, eu uso Linux, é um negócio legal e tal. E como eu era assim, eu era o verdadeiro rato de laboratório, eu não tinha computador em casa, né? Então eu passava o dia no laboratório da faculdade, eu matava a aula para ir para o laboratório da faculdade para programar. Eu adorava programar, assim, programava. Nossa, assim, abria às 8 da manhã até às 6 da tarde, quando eu fechava, eu ficava direto, assim, sem almoçar, às vezes, programando. E quando o cara me falou que o Linux, não sei o que, tinha interface gráfica e era um negócio fenomenal e era um Unix, eu já tinha ouvido falar de Unix antes e era onde tinha sido feito, sabe, o Unix era o lance do C, que eu gostava muito da programação, eu falei, não, vou correr atrás. Daí eu fui atrás do Mini Linux, não sei se vocês já ouviram falar, era assim, era um Linux, na época era algo do outro mundo, né? Ele vinha em 4 disquetinhos, e basicamente como é que ele funcionava? Ele era naquele sistema de arquivos UMS-DOS que tu tinha assim, tu tinha o teu Windows, daí tu descompactava esse mini Linux dentro, assim, o barra Linux, ficava dentro do barra Linux, dentro do DOS, né? Então assim, tava lá com o DOS rodando e digitava lá CD barra Linux, digitava Linux, ele dava boot no Linux e substituía, claro, né? Ele dava basicamente reboot na máquina, substituía o DOS pelo Linux. E é uma coisa assim, tipo, do outro mundo, tu pensa, porra, então tá, eu tô com essa maquininha que tem DOS, daqui a pouco, sem criar um sistema de arquivos novo, sem formatar a máquina, eu tenho usuário root, eu tenho X, eu tenho interface gráfica, eu tenho rede que funciona, eu tenho, sabe, tipo, eu tinha um compilador, sabe, tinha o GCC lá dentro, era uma coisa do outro mundo. Eu falei, não, isso aqui é muito doido. Sabe? Daí foi quando eu falei, então tá, vou baixar Linux. Foi quando a mosquitinha do Linux me picou e eu fui baixar a disquete do Slackware lá, para quem lembra, né,
A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, C4, e baixando aqueles 200 disquetinhos e trocando 200 disquetinhos e compilando o kernel e fazendo todas as coisas. Eu lembro num dia assim que um amigo meu falou assim: nossa, Rodrigo, pô, cara, que loucura! De um mês pra cá, todo dia, eu te via programando de um mês pra cá, sempre que eu olho pra tua tela, tá subindo essa tela preta com um monte de caractere, que loucura, e uma velocidade altíssima, né? O que tá acontecendo? Eu não tinha nem como explicar pro cara não conhecia nem isso, eu tava compilando kernel e tava brincando de compilar kernel e programar coisa pro kernel, e até acabei fazendo patchzinho pro kernel naquela época lá e tal, foi bem divertido, e foi uma fase assim, aquela coisa, não volta mais, mas foi valioso, foi legal, assim, aquela fase. Acho que eu tava assim no lugar certo, na hora certa, assim. Legal, cara. Então, e o que você, qual foi o seu primeiro trabalho no Conectivo e o que você fazia lá no seu dia a dia? Então, eu entrei para trabalhar no suporte, né? No suporte a Conectiva tinha o Conectiva Linux, mas não vivia do Conectiva Linux. O Conectiva Linux, na verdade, ele era feito pelo Arnaldo e pelo Cavacin, só os dois, né? E como eu falei, ele era o Conectiva, o Parolin, na primeira versão, ele foi realmente só assim, tipo, foi pegar o Red Hat, mudou assim, tipo, as strings de tradução, foi colocado português do Brasil para o instalador, para a interface gráfica, para várias coisas, assim, à medida que eles foram tendo tempo, eles foram colocando alguns pacotinhos tipo de localização, sabe, suporte a teclado português do Brasil no X, arrumar coisinhas no X para ficar mais legal. Foi assim, tipo, foi pequenos ajustes, foi como começou o Conectiva Linux, né? Eu entrei como trabalhando no suporte, mas assim, tipo, é óbvio que eu estava de olho de em trabalhar no Conectiva Linux, era muito mais sensual trabalhar no Conectiva Linux, né? Uhum. Então daí eu, tipo, 2 semanas depois que eu entrei na Conectiva, tinha uma área compartilhada lá, um compartilhamento NFS que estava lá, eu vi que tinha uns pacotes, não, o código-fonte acho que era o KDE 0.11, alguma coisa assim, tipo, era uma versão bem do começo do KDE, assim, tipo, os caras mal tinham começado a fazer. Aí eu pensei, pô, legal, o KDE, eu já tinha ouvido falar, já tinha lido sobre o KDE, tipo, coisa de dias antes, assim, aconteceu muita coisa e muito rápido, né? Naquela época, assim, eu lembro assim, eu tinha ouvido falar sobre o KDE dias antes, daí eu pensei, pô, eu tenho interesse em aprender a fazer pacote, tenho interesse em sabe, em conhecer, mexer, hackear um pouco no Conectiva Linux. Falei, vou empacotar o KDE para o Conectiva Linux, né? Daí eu fiz os pacotinhos RPM, fiz eram os 8 daquele KDE base, KDE libs, KDE games, KDE network, KDE, sabe, aqueles 7, 8 coisinhas. Uhum. Não era nada muito complicado, porque eles já usavam autoconf, por incrível que pareça, então não foi muito difícil o pacote. E foi coisa assim, de umas 2 noites de trabalho, eu tive aquilo pronto, daí fui falar com o Arnaldo, fiz os pacotinhos do KDE. Ele achou legal, porque eu tinha feito assim, tipo, uma interfacinha gráfica que basicamente tinha opção, né, tanto pelo XDM ou com configuraçãozinha manual para usar StartX, e o KDE estava funcionando assim, tipo, sem nenhum problema adicional, sem nenhuma dor de cabeça adicional. Ele falou, vou falar com os caras aqui para te colocar para trabalhar no Conectiva Linux também. Daí foi quando começou, fui pro Conectiva Linux, passei um tempo lá e daí, novamente, daí tem a história mais para frente, né? Então, quer dizer, você mudou de suporte para manter a distribuição. Fui trabalhar na distro full time. Nessa época, eu não tive eu não fui o primeiro cara a ir para distro depois do Arnaldo Cavacin, não. Foi assim, foi o Marcelo, ele entrou. O Marcelo Tosati, para quem lembra, ele foi mantenedor do kernel 2.4 do Linux. Ele entrou na Conectiva literalmente com 14 anos, né? E dias antes de mim, como eu falei, estava tudo acontecendo muito rápido, né? Dentro da empresa, no mundo do Linux, no Brasil, estava acontecendo tudo muito rápido. O Marcelo, dias antes de mim, ele passou para distro, eu não lembro o que ele fez antes, mas ele passou para distro para fazer internacionalização, não tradução, mas internacionalização de pacotes, coisas importantes, assim, tipo, eu lembro que quando eu fui para o Conectiva Linux, ele já estava fazendo internacionalização do Midnight Commander, aquele
Gerenciador de arquivos. Gerenciador de arquivos, né? Acho que ninguém mais usa hoje em dia, mas na época era uma coisa do outro mundo, era muito legal. Ele estava internacionalizando Midnight Commander. E o Aurélio tinha ido para a distro também, acho que uma semana antes, só que o Aurélio foi daí para fazer localização. O Aurélio foi realmente para pegar e fazer assim, tipo, mexer em pot files, fazer coisas assim, tipo, acho que já foi a área realmente que ele foi fazer. Ele sempre foi muito bom, o Aurélio sempre foi muito bom em questões organizacionais e, sabe, cara, automatizava muita coisa, fazia, tipo, tirava muito, sabe, sempre foi fenomenal em script, tanto que tem livros, né, de SED, de shell script que fazem um baita de um sucesso hoje em dia, que são nessa área, né? Aí foi isso. Bacana. E você então trabalhou na distro por um tempo? E eu lembro que a última vez que a gente conversou, você até me falou que teve uma dessas versões que saíram aí do Conectiva, que tinha até um Easter egg, né, dentro dele. Tá, isso já foi bem mais pra frente, foi isso, mas foi assim, eu entrei na distro e daí um tempo depois, o Arnaldo e o Cavacin, eles já estavam assim, tipo, uns meses depois, o Arnaldo e o Cavacin já estavam assim, numa de, então tá, a empresa vai começar a crescer, eles sabiam que ia começar a crescer, o Arnaldo teve a visão assim, tipo, não, vai crescer, daí eles precisavam assim, de um cara para gerenciar a distro, né, daí fui eu, virei o lead developer do Conectiva Linux. Não tinha essa coisa de ser gerente, não, era o lead developer da distro. Daí eu entrei como lead developer, virei lead developer no 4.0, daí fizemos 4.1, 4.2, e para o 5.0, né, foi quando vou voltar um pouco antes de responder isso aí para ti, tá? No 5.0 isso era meio acho, para fim de 99 já, quer dizer, já passou aí 2 anos quase, né? Meio para fim de 99 foi quando o Caldera Linux lançou a primeira distribuição com um instalador gráfico, né? Tinha o Caldera Graphical Installer, que acho que era que usava Qt e era assim, tipo, ele era assim, gerações melhor do que qualquer outro instalador que outras distribuições faziam. Naquela época, a Red Hat começou a desenvolver o Anaconda, o Caldera tinha o Caldera, mas só que a gente não podia pegar e usar o instalador do Caldera, né? A licença deles nem permitia isso. O Anaconda estava muito no começo, então também não dava para pegar e trabalhar com eles. Eles estavam trabalhando assim, eles fechados dentro do escritório, a Red Hat fechada dentro do escritório deles, e a gente não podia simplesmente perder o trem, né? Então eu falei, então vamos fazer o nosso instalador. Daí a Conectiva bancou, né, um time para fazer o instalador do Conectiva Linux. Foi daí o EMI era o nome do instalador, né? Ficou eu como team leader do instalador. Daí o Fugante, o Bareta, o Kojima, né? Foi esse grupinho, 4 pessoas fazendo o instalador. E a gente passou assim, tipo, como a coisa era tudo acontecendo muito rápido, muita coisa acontecendo muito rápido, a gente não tinha um ano, digamos, para fazer um instalador, ou no mínimo, sei lá, 6 meses, 8 meses, que seria um tempo razoável, porque é um software complexo, né? A gente tinha basicamente 3 meses para assim, a próxima versão do Conectiva Linux precisava ter um instalador. Então a gente passou a trabalhar assim, tipo, 16 horas por dia, ou então virava a noite trabalhando, dormia um pouquinho, ou nem dormia, amanhã continuava trabalhando, ou assim, ia na sexta-feira e chegava no domingo à tarde, ia para casa, assim, claro, daí dava uma dormida lá, mas tipo, só ia para casa tomar um banho e voltava, sabe, aquela coisa assim, tipo, bem só para... e trabalhava direto. Aí quando a gente já estava assim, o instalador já estava quase pronto, a gente já estava naquela fase de depuração, de testes, de finalizações da coisa, a gente fez não, tipo, eu lembro um dia assim que a gente tinha virado assim a sexta, o sábado e o domingo, assim, tipo, trabalhando direto, não era nem a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que tínhamos feito isso, e eu tava dormindo no sofá, assim, tipo, no sofá que tinha lá na cozinha, e eu não lembro, acho que foi o Bareta que ele foi lá e tirou uma foto minha, assim, tipo, eu dormindo no sofá, e botou como easter egg do instalador, né? Daí ele editou a foto, né? Ele fez aqueles balõezinhos de desenho animado, assim, sabe? Com os vários passos do instalador, é como se fosse eu sonhando com os vários passos do instalador. Claro, entre parênteses aqui, tipo, provavelmente é o que eu estava sonhando naquele momento mesmo, né? O easter egg, ele era bem simples, assim, né? A hora que tu faz a instalação,
Daí tinha os passos, né? O próximo e o anterior, né? Próximo. Aí, assim, tu imagina assim, tipo, depois que tu já formatou tua máquina, instalou os pacotes, criou o usuário, tá tudo pronto, assim, tipo, teria só aquele botão, assim, finalizar, que é o reiniciar a máquina, né? Aham. Aí tinha o voltar, né? Só que assim, porra, voltar, como assim voltar? A instalação acabou, meu amigo. A gente tá naquela tela assim, parabéns, você terminou, você concluiu a instalação do Conectiva Linux, não sei o que, né? Aí tinha o voltar. E se tu clicasse no voltar, era o easter egg que dava, aparecia essa telinha aí. Só que daí eu tinha uma bobeira minha, assim, não, isso vai tirar o profissionalismo do produto. Me sentia assim, tipo, responsável por manter a qualidade técnica da coisa. Daí eu tirei o easter egg do Conectiva Linux lá. Hoje me arrependo amargamente de ter feito isso. Foi muito legal que o pessoal fez. Aí será que alguém ainda tem essa foto, será? Pois é, eu gostaria de ver, viu? Mas eu não sei. Teria que descobrir teria que correr atrás de se alguém tem, não sei. Ah. Ela com certeza, a gente usava um CVS na época, com certeza estaria no CVS se esse CVS está em algum lugar. Caso esse CVS exista em algum lugar, está lá. Bom, então vou deixar aí um recado para quem estiver escutando. Se alguém tiver acesso a isso aí, quiser mandar para a gente, aí é muito legal botar no blog aqui uma foto do Rodrigo lá, no easter egg dele. Que versão que foi essa? Você lembra? Foi o 5.0. Era o 5.0. Ah, bacana. Conectiva 5. E como é que era o dia a dia lá dentro, cara? E especialmente assim, em termos, quando chegava perto de lançamento, né? Como é que era o dia a dia? Era assim, tipo, tinha... Isso, eu posso falar assim com propriedade do pessoal da distro, né? Porque é sempre onde eu trabalhei, né? O pessoal, claro, tinha o pessoal de suporte, comercial, professional service, etc. Eles tinham a rotina deles, né? Mas na distro tinha assim realmente aquela coisa tipo, acabava uma versão, tranquilizava, tinha os ciclos, né? A cada 6, 9, sei lá, 8 meses tinha os ciclos, então tranquilizava, daí pronto, descansou 1, 2 semanas, né? Que tu ficou mais postergando, respondendo e-mail, vendo o que tem de novidade, lendo tirinhas na internet, jogando joguinho, brincando, testando uma coisa nova. Daí tu tinha um período, né? Para realmente para testar ideias novas, né? Tipo, eu quero ver como é que vai ficar, digamos assim, se eu mudar o empacotamento do X para fazer o teclado ficar dessa maneira. É um exemplo besta, tá? Mas tipo, tinha inúmeras coisas que poderia fazer, né? Mas todo mundo acabava fazendo algo assim por um período. Passou esse período inicial, a gente discutia se dava para aproveitar as ideias ou não, se o cara ia poder apostar naquilo ou não, e basicamente daí voltava para a rotina do então tá, agora vamos ver quando que a gente vai entregar a próxima versão e vamos trabalhar com essa data em mente, né? Aí, claro, quando está aproximando, está chegando perto, começava aquela coisa de ficar até tarde, testar muito. Todo mundo reinstalava suas máquinas basicamente todo dia, né? O /home do pessoal era em NFS, justamente para permitir que isso acontecesse. Então, assim, na medida que a distro estava razoável o suficiente, o instalador estava razoável o suficiente, todo mundo reinstalava a máquina, assim, praticamente de cima a baixo da empresa, todo dia. E na verdade, sim, o pessoal do comercial, chegou comercial, assim, tipo, todo mundo não técnico. Quando eu digo comercial, assim, todo mundo que não era técnico, né? Chegou num momento, isso perto, assim, meio de 2000, assim, que na verdade a coisa progrediu tanto que eles não tinham, na verdade, que fazer instalação nenhuma. Eles davam boot por TFTP, o barra deles já era por NFS, era tudo assim, não tinha HD na máquina dos caras, né? Uhum. E tinha todo um esquema que na hora que o cara ligava a máquina dele de manhã, já estava com a versão do dia. Né? Então, assim, tipo, e daí, claro, daí se desse algum problema, aí tinha todo um esquema de, tipo, na hora que tu dava boot, tu podia selecionar, tipo, vou usar a versão do dia, eu vou usar de ontem, eu vou usar uma estável, assim, tipo, para, né, caso assim, tipo, um programa que tu usa tá instável, não tá legal, uma atualização que alguém fez ficou ruim, então tá. Uhum. Mas basicamente, assim, tipo, era possível, assim, que eles trabalhassem tranquilamente usando, assim, uma versão razoavelmente recente. Porque tu pensa, né, naquela época, não existia muito como tem hoje em dia, assim, que tem, o Ubuntu tem um período de 6 meses e tem aí
muito provavelmente centenas ou milhares de pessoas da comunidade que estão usando a versão de desenvolvimento do Ubuntu. Não tinha, né? Era um conceito que não era muito comum naquela época. Então o teste era assim, era o teste interno, né? Era assim na Conectiva, era assim na Red Hat, era assim na SUSE, era assim na Caldera, era na Open Linux, né? Para quem lembra das distribuições da época. O teste era interno e só quando estava quase pronto lançava um beta, daí o pessoal de fora pegava o beta, aí vinha assim centenas, sei lá, milhares de bug reports e tu tinha que correr atrás de resolver aquilo tudo. Então é porque não tinha tanta exposição, então igual... Exato. Era outro mundo, né? Era outro mundo. Cara, deixa eu te fazer uma pergunta meio diferente agora, porque durante esses últimos meses eu tive o prazer de conhecer algumas pessoas que eu não conhecia, que trabalharam no Conectiva, mas eu também entrevistei outras pessoas que não são relacionados à série que eu estou, né, de entrevistas só sobre o Conectiva Linux, e uma coisa que eu notei é que parece assim que teve uma certa época no Brasil, especificamente assim no sul do Brasil, que parece que aconteceu muita coisa em termos do mundo Linux, do mundo open source. Foi essa época aí, essa época que tava, todo dia tinha algo acontecendo. Então, tipo assim, o termo que vem na minha mente, assim, quando eu parei para pensar sobre isso, é Silicon Valley, né? Ou seja, será que essa área Florianópolis aí, ou até mesmo abrangendo um pouco mais o sul do Brasil... Não era em Florianópolis, era em Curitiba, mas em 99, 2000, assim, sem sombra de dúvida, era um Silicon Valley brasileiro, na época, assim. E o que aconteceu? Por que não continuou, então? Eu tenho uma teoria, tá? Basicamente, a Conectiva teve dificuldade, né? No caso da Conectiva, no mundo Linux Open Source, né? A Conectiva teve dificuldade de manter as expectativas dos investidores, do pessoal do Venture Capital, né? Eles tinham, Venture Capital realmente tem expectativa muito grande, né? E o modelo de negócio da Conectiva, ele era complicado, aquela coisa de vender caixinha e tal, sabe? Hoje se sabe que o modelo vender caixinha de Linux não funciona, né? Exemplo bom disso é a própria Red Hat. Isso, né? Que hoje trabalha, sei lá, 99% com professional services e consultorias específicas e não com vender caixinha. Né? Não sei nem se eles vendem caixinha ainda hoje, não sei. Na época não tem não, cara. Mas, assim, e a Conectiva ainda estava investindo muito, assim, tipo, na época, em vender caixinha e no nome da Conectiva Linux, que apesar de ser muito forte, não tinha como bancar uma empresa contratar o professional service da Conectiva a preços 2, 3 vezes maior que o do resto do mercado, tu entendeu? Tinha que ter assim, tinha que ter um preço de mercado, mas só porque era Conectiva Linux. Isso que estava faltando. Então o que aconteceu? Acho que fim de 2000, começo de 2001, foi assim, na época da bolha da informática, para quem lembra, né? Aquela bolha forte, quando deu uma recessão bem forte no mercado da informática, essa recessão pegou o Brasil, pegou a Conectiva, pegou todo mundo. E a Conectiva teve que fazer, acho que 2 ou praticamente 3 fases, assim, 2,5, tipo, de layoffs, de demissões, assim, em massa, né? Foi muita gente demitida, assim, a gordura toda, assim, tipo, quem estava sobrando foi demitido na primeira vez, depois caras razoavelmente importantes foram demitidos na segunda vez, e daí na terceira vez, assim, foi demissão bem menor, mas assim, caras realmente bem importantes tiveram que sair, que fazer outras coisas na terceira demissão em massa, porque a Conectiva não tinha como bancar aquilo, né? E eventualmente, um tempo depois, a Conectiva fez aquele merge com a Mandrake Linux, foi quando virou o Mandriva, né? Então, assim, minha teoria é isso, é que o modelo comercial da Conectiva era problemático na época, assim, da mesma maneira que a Conectiva estava no lugar certo, na hora certa, no boom do Linux, foi a grande empresa do Linux naquela época, né? Também aconteceu assim, que por causa do investimento e como foi levado o modelo comercial, o modelo da empresa, não foi para frente, né? Isso é razoavelmente comum em venture capital, né? Tipo, esse pessoal de investimento, eles são investimentos de altíssimo risco e eles têm expectativas das empresas que fazem com que tu tenha que tomar decisões e correr riscos que normalmente, assim, se fosse dinheiro teu, tu não faria, entendeu? Você tem alguma previsão de onde que vai ser o próximo foco, assim, o próximo Silicon Valley no Brasil? Tenho 2 candidatos. Vamos lá.
Eu tenho um candidato, é Florianópolis, não é porque eu moro aqui, mas eu acho que tem assim, tá no momento apropriado. 3 candidatos, tá? Vou dizer assim, tem 3 candidatos, tá? Florianópolis está no momento bem apropriado, tem vindo muita empresa de fora, o pessoal de Venture Capital tem apostado bastante em Florianópolis, foi criado agora sim, na verdade já há anos, e está crescendo muito agora uma área exclusiva na cidade, assim, bem grande, para incubação de empresas, assim, tipo, e não é incubação assim, aquela coisa de chegar o cara, realmente assim, chegar naquela fase 1 de uma empresa começando, não, mas empresas assim, que já tem uma ideia legal, que já tem algum investimento, primeiro round de investimentos ou segundo round de investimentos, é uma área assim de, sei lá, tipo, vou dizer assim, milhões de metros quadrados numa área bem nobre da cidade, bem legal da cidade, assim, que foi criada para isso, e tem a Federal de Santa Catarina, que é muito boa, sempre foi, acho que assim, uma das top 3 do Brasil de tecnologia, de desenvolvimento de software. Então, assim, já tem muita empresa legal aqui em Florianópolis. Eu acho que tem um futuro legal assim, para os próximos 2 anos. Aí. Tranquilamente eu colocaria nos candidatos. O segundo candidato é meio óbvio, né? Aquela região ali de Campinas, né? Não tem como tu não colocar o pessoal da Unicamp. Eu tenho amigos que têm empresas ali, tem sempre o pessoal muito fera, o melhor pessoal do Brasil, sem dúvida está ali, né? A desvantagem que eu vejo é que entra o fator São Paulo, né? Aí é aquela coisa, né? Tu tem o melhor pessoal tecnicamente, na teoria pelo menos, né? Mas também tu tem o dobro do custo, né? E daí é uma coisa que Venture Capital não gosta muito de apostar, né? Tanto que não aconteceu muito até hoje, né? E a terceira aposta, não sei se é bem aposta, mas seria ali, eu acho que já aconteceu uma tentativa no passado, tá? Mas seria ali no Nordeste, talvez ali por Recife, ali por perto de eu vejo um pouco em João Pessoa, na Paraíba, ali por perto. Teve alguns anos atrás, para quem lembra, teve o INDT, o César, tipo, na área de mobile mesmo, que acabou não indo tanto para frente, acabou não decolando tanto, mas também tem um pessoal muito bom por ali, tem sempre possibilidades grandes de decolar, né? Acho que ali são as 3 áreas do Brasil onde eu imaginaria tipo um Silicon Valley, assim, sabe? Cada uma com as suas vantagens e desvantagens, né? Tipo, acho que o problema principal de Florianópolis é por ser muito longe do resto do Brasil, que está no sul do Brasil, mas fora isso, tem um clima legal, tem o lance da praia, tem o lance de todos, o ambiente todo está aqui, entendeu? Tem o ambiente universitário, tem o ambiente propício com investidores, tem o ambiente propício físico, então é legal. Campinas, porque tem o capital intelectual incomparável dentro do Brasil, mas a desvantagem daí é o custo, né? E o Nordeste ali, por volta de Recife, é uma coisa assim, digamos assim, é clássico, sempre há tentativas de se fazer, digamos assim, uma Silicon Valley brasileira por ali, né? Eu acho que e acho que sempre tem uma possibilidade de acontecer. Eu acabo não incluindo muito, tipo, Manaus, por exemplo, porque onde eu sei que há tentativas de se fazer coisas do estilo, por uma infelicidade simples, que é o fato de que é muito longe de tudo. Né? Okay. Eu sei que tem gente que tenta fazer empresa lá e tal, mas é muito difícil tu trazer gente de fora, né? Tipo, o capital intelectual acho que é o mais importante. Né? É muito difícil tu trazer de fora, assim, de outros lugares do Brasil, o pessoal para ir trabalhar lá acaba pedindo assim o dobro ou triplo do que pediria, literalmente, né? Do que pediria em outros lugares do Brasil. Bom, cara, então chegamos agora na hora do podcast, que é o Top 5, onde eu pergunto para você o seu Top 5 em algumas categorias. Legal. A gente aprende um pouquinho mais de você. Então, vamos começar aí por música. O que é que... Você tem um Top 5 de música? Top 5. Eu tenho um Top 2.
Pode ser. Eu gosto, eu tenho dois, claro, é porque por um motivo bem simples. Se eu fosse colocar um top 5 de verdade, eu seria, acho que como quase todo mundo com música, seria assim um top 200, né? Tipo, top 500, né? Mas eu tenho assim, tenho dois artistas que eu acho assim que não vou dizer assim, quase tudo que eles fazem, mas eles têm uma quantidade de o trabalho deles é muito bom, assim, são dois falando de intérpretes, tá? A interpretação deles eu acho incomparável, assim, é o Frank Sinatra, né? Uhum. E a Nina Simone, assim, tipo, sempre, não necessariamente música que eles criam, né? Eles não são bons ou tão bons, não destacaram tanto na composição, mas assim, tipo, os dois têm um histórico de pegar assim, tem uma música que é boa, né? Que tá bombando, isso tá bombando assim, pensa, isso foi há 40 anos, 50 anos atrás, tá? Que eu tô falando que eles eram ativos e famosos, né? A música tava bombando e era boa, tu dava na mão deles, a música virava assim, tipo, vou dizer assim, tem literalmente dezenas de músicas que tu ouve assim, tipo, a versão mais famosa ou a versão que fez a música realmente ficar conhecida é a versão do Frank Sinatra ou da Nina Simone. E é coisa que as pessoas às vezes nem imaginam que é o caso, mas tá lá. Tipo, tu ouve e tu não sabe que é da Nina Simone, aquela grande parte das pessoas nem conhece, mas tá lá. E é a mulher que fez e é boa. E em termos de filme? Eu tenho top 5. Bora. Vai ser difícil também. Eu sou. Assim, o grande filme pra mim, assim, tipo, escolher assim, top 1 pra mim é aquele o Shawshank Redemption. Como é que é o nome dele em português? Em Busca da Liberdade, acho que eu não lembro agora. Eu não tenho nem ideia. O nome dele em português, Um Sonho de Liberdade. Sonho de Ok. Liberdade. Pra quem não viu o filme, eu recomendo, assim, tipo, não conheço alguém que tenha, sabe, pra quem não viu o filme, assim, todo mundo que viu o filme coloca esse filme numa lista de top 5, tranquilamente. Né? Daí fora isso, eu gosto de filmes, assim, eu sou um cara meio atípico. Assim como com música, eu gosto de coisa mais antiga. Então, o que eu faço, a sugestão pessoal que eu vou fazer, assim, em vez de dar top 5 de filme, o que eu faço, assim, é o que eu faço pra mim, pra minha mulher. Ela entrou bastante, assim, nesse meu ritmo. A gente pensa assim, pô, o que tem de filme bom pra ver, né? Daí a gente vai no cinema, só tem assim, tipo, tem 12 filmes dando, e daí às vezes é um monte de porcaria e tem 1 ou 2 filmes bons, né? Então a minha lógica é bem simples. Historicamente sempre teve um monte de porcaria e 1 ou 2 filmes bons. Né? Então o que eu faço é, eu procuro filmes que são sabidamente bons, assim, que tenham assim, às vezes 40, 50, 60, 80 anos, assim, tipo, literalmente, filme velho. Tu vai na Saraiva, né, nessas livrarias, todas elas vendem filme velho hoje em dia. E é Uhum. tudo assim, tipo, filme assim, ganhador de 5 Oscars, sério, assim, ganhador de 6, 8 Oscars. E tu vai ver assim, geralmente filme em preto e branco. Eles não têm, claro, aqueles efeitos especiais. Se procura efeito especial, não vai ver filme velho, pelo amor de Deus. Mas eles têm, claro, mas eles têm, assim, tipo, atuações muito boas, ou, assim, vários filmes que depois foram refilmados, sabe, há poucos anos atrás, mas, assim, tipo, a atuação nova não tem a qualidade que tem a atuação antiga. Uh, É muito comum assim ter ditados ou os memes que se diz hoje em dia que na verdade eles foram criados por conta de algo que aconteceu num filme antigo, um filme dessa época. Uhum. Então assim, essa é a minha sugestão, assim, top 5 de filme, na verdade, então é isso, eu sugiro um filme e segunda coisa é dou a sugestão para pegar filme velho, qualquer coisa velha que seja, vai no imdb.com, né, Uhum. procura lá os top 100 movies, né, tu vai ver que, sei lá, mais da metade dos filmes são filmes com 50 anos ou mais. Pega qualquer filme de lá que vai ser sucesso garantido. Bacana. E em termos de leitura, cara, o que você lê? Pô, eu leio de tudo. Eu leio de tudo, assim, provavelmente eu vou decepcionar um pouco o pessoal do podcast. Eu não leio tanto coisa técnica, tá? Eu gosto muito são, eu gosto muito de coisa histórica, né? Eu gosto de ler muito sobre história em geral, fatos históricos, sei lá, que tu me der na mão que tenha coisa teoria histórica que foi interessante, foi um livro bom de ler, eu vou ler. Recentemente eu peguei a pulga
um interesse particular, daí não é particularmente técnico, mas é interessante. Eu tenho lido bastante livros sobre poker, né? E eu acabei descobrindo que assim, tipo, é uma coisa, eu sempre achava que era, é jogo de azar puro, é coisa da sorte e tal, pô, o cara joga, perde dinheiro, não sei o quê. Mas não, na verdade, assim, tipo, tem o fator matemático do jogo de pôquer e o fator psicológico de como tu faz aposta, não faz, tipo, que eu vou apostar, o cara vai achar que eu tenho, ou vai achar que eu não tenho, ou eu vou fazer de conta que não tenho, tipo, né, e probabilidades matemáticas, estatísticas e tal da coisa, é muito maior do que a coisa do jogo de azar, né. Então é por isso que tu vê, assim, até na própria televisão tem um desses sites de poker que os caras falam assim, tipo, se poker é um jogo de sorte, por que são sempre os mesmos caras que estão nas mesas finais de um campeonato? E é verdade, assim, são os mesmos caras que estão na mesa final de um campeonato, em geral. Tipo, são os caras famosos que, na verdade, eles têm um edge, eles têm todo um conhecimento matemático e da psicologia da coisa que as outras pessoas não têm. E é interessante, né? Então eu tenho lido bastante sobre isso, eu tenho lido bastante livro de pôquer ultimamente. Algum título que você lembra, assim, de cabeça, ou que você recomendaria? Então, assim, é que tem dois, digamos, tipos de poker que são comuns, né? O mais jogado, que é jogado, sei lá, por 90% das pessoas é o poker chamado Texas Hold'em, né? O que eu tenho lido muito, na verdade, é livros sobre Pot Limit Omaha. Omaha, né? Livros sobre Omaha. É um tipo de poker que é dado 4 cartas para cada pessoa. Das 4 cartas tu usa 2 cartas obrigatoriamente e mais 5 cartas que são assim, os chamados Community Cards. Esse é o resumo do jogo Omaha. O que eu recomendo, assim, para quem se interessar, ele é bem mais difícil de jogar, bem mais estratégico de jogar do que qualquer outro tipo de jogo de poker. Eu recomendo a série de Omaha. São 4 livros, tá? Eu recomendo do Jeff Hwang, Hwang. São 4 livros que ele tem numa sériezinha de poker de Omaha. Ele é assim o cara que faz os livros de Omaha, assim. Então, o primeiro livro introdutório dele, tu não precisa saber não saber poker a fundo para entender, tipo, e assim, o livro não o primeiro livro dele, assim, é 90% matemática, tá? Tipo, é realmente assim, tipo, o que tu faz quando tu recebe, porque tu pensa assim, estatisticamente, assim, tipo, tu tem literalmente milhões, acho que bilhões de possibilidades de cartas que pode receber. Tu tem segundos, a hora que tá girando a mesa até chegar em ti, para pensar se tu vai jogar com aquela mão ou não. Por isso que tem o fator matemático da coisa, né? Tu tem que calcular rapidinho se a tua mão é uma mão boa ou não, né? E depois que começa a distribuir as cartas, se tu vai continuar no pote do jogo ou não, né? Então, assim, é um jogo de pensamento rápido, um jogo bem de estratégia, bem legal. Pô, cara, então, olha, foi muito bacana conversar com você mais uma vez, um prazer novamente conversar contigo. O prazer é meu. Desculpa, às vezes, por me prolongar nas respostas, eu tenho essa tendência maléfica por isso. O lance é a ideia do podcast, para que todo mundo está escutando aí, a ideia é justamente matar a curiosidade que eu tenho de conversar com as pessoas, que eu conheço muitas pessoas online, mas são poucas são raros as vezes que eu consigo conhecer a pessoa assim, fisicamente, né, em pessoa, estar no local. Então, considere isso aqui, o nosso bate-papo, acabamos de nos conhecer, estamos tomando uma cerveja virtual aqui. Legal, valeu, pô, obrigado Tuog, pela oportunidade. Okay. Achei ótimo. Não, então, e já sei para onde que eu tenho que ir no sul do Brasil, então... Tá convidado, se tiver aí, tá convidado. Tem sempre praia por aí, caso não tá chovendo. Valeu. Então, pessoal, esse é o nosso episódio de Natal. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu vou colocar toda a informação, como eu sempre coloco, no blog. Por favor, deixe os seus comentários, sugestões. E se vocês quiserem pentelhar aí o Rodrigo, eu vou deixar informação de como entrar em contato com ele. E se quiser também comprar uma cerveja pro cara, fica à vontade. Valeu. Um abraço aí, pessoal. Obrigado por terem ouvido o podcast aí. Valeu. Feliz Natal para todo mundo e até o próximo episódio. Até mais. Feliz Natal, pessoal.